Se vocês pensarem, Allan Kardec não era médium. Allan Kardec era um pensador. Uma pessoa que precisou usar a capacidade de discernimento, de análise, sem o exercício da mediunidade. Como nós estamos conhecendo nos processos de evidência, dos processos de incorporação. Porque se você precisasse da incorporação, os espíritos escreviam sem Kardec. Bastava ter um médium lá. Senta aí que nós vamos ditar para você a doutrina espírita. E ele ia escrevendo, escrita mecânica, vem direto dos espíritos, e prontinho, 5 livros. O Chico Xavier escreveu 412, 420 livros. Qual que era a dificuldade de escrever 5? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, a Gênese. E o Evangelho. É fácil. Mas não é este o objetivo dos espíritos. Se nós temos raciocínio, nós temos capacidades. E essas capacidades precisam ser estimuladas para que nós mesmos saibamos separar as coisas e aprender com elas. Porque se você pega um livro que fala assim, esse é o livro da doutrina espírita, que foi escrito através do médium fulano de tal, você tem que acreditar nele. Ou você tem que duvidar dele. Porque se você detectar algum equívoco, você fala, esse médium, se aqui ele errou, ele deve ter errado em muita coisa. Que é o raciocínio natural das pessoas. Quando estão vinculadas à ideia de que os espíritos sabem tudo. Kardec coloca na introdução do Evangelho que existem espíritos, alguns sabem muito, muito mais do que os homens. Mas existem espíritos que sabem igualzinho ao que os homens sabem. E alguns que sabem inclusive menos do que qualquer homem sabe. E são espíritos. Por isso que quem organiza o conhecimento não é um médium, mas é um pensador, uma criatura lúcida, que não se deixa enganar por ideias pré-concebidas. Não é reativo, ele não está criando uma doutrina para chegar no que ele pensa. Ele está analisando os fatos, os fenômenos. É uma mente científica. A mente científica parte do particular para o geral. Analisa caso a caso para extrair leis. Este é o método da ciência. Do particular para o geral. Do simples e reconhecer que ele sempre se repete em várias condições para entender o evento e retirar aquela lei principal que rege aquele grupo de fenômenos. E é isso que Kardec faz. Você não pode imaginar que alguém diga assim, descobri que a fórmula da água é H2O. Como é que você descobriu? Um espírito me contou. Ah, que legal. Mas você continua sem a certeza. Porque não foi o conhecimento racional que organizou. Não adianta você pegar o hidrogênio, juntar com o oxigênio e produzir a água. Não, um espírito disse. Um espírito falou que essa é a fórmula. Mas isso resolve a questão da ciência? Não, não resolve. Agora, se você pegar no laboratório e começar a misturar os elementos, começar a perceber que toda vez que você combina uma quantidade de hidrogênio com uma quantidade de oxigênio, o que resta no fim é água, uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 15 vezes, você começa a descobrir uma lei. E então você vai dizer, estudando em laboratório as propriedades químicas, físicas dos elementos, descobri que na proporção de 2:1, a união de 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio produz um líquido chamado água. H2O. Prova-se por este raciocínio. Então qualquer pessoa que for ler aquilo, pode pegar aquilo que você fez e repetir para ver se é certo. Aí sim. Agora, isso quer dizer que não tem espírito por trás disso? Claro que não. Claro que não. Por diversos caminhos, aquela pessoa que está pesquisando as propriedades, está pesquisando aqueles dois elementos, e em algum momento
ela pode ter sido chamada a pensar combinando aqueles dois elementos naquela proporção. Já combinou de tantas formas, já deu tudo errado, nunca deu certo, e eventualmente, por fim, resolveu fazer uma mudança que chegasse na descoberta da fórmula. Mas foi ele que foi atrás, foi ele que pesquisou, foi ele que errou, foi ele que aprendeu. E é ele que vai dizer qual é a regra, que ele pesquisou. E os espíritos não ficam nem um pouco ofendidos que não tenham dito assim, essa noite eu sonhei que eu estava no laboratório e um homem de branco falou para mim, combina 2 hidrogênio com 1 oxigênio que vai dar água. E põe meu nome lá, hein? Não, os espíritos não estão preocupados com isso. O que os espíritos não vão fazer é fazer o borracheiro encontrar a fórmula da água. Não porque o borracheiro não seja inteligente, mas é porque o borracheiro não está procurando a fórmula da água. Onde é mais fácil você ajudar alguém a encontrar? Na mente daquelas pessoas que estão procurando, que estão se esmerando, que estão se dedicando. Não naqueles que estão procurando outras coisas. E é nisso que a ação do mundo invisível é generosa. Quando isso é possível. Porque muitas vezes as pessoas estão procurando, como existem inumeráveis cientistas, desde que eu me conheço por criança, que procuram a cura do câncer. E não existe até hoje um remédio que cure o câncer. Assim, em todos os casos. Não existe. Agora, será que os espíritos não sabem que tem um monte de pesquisador pesquisando a cura do câncer? Claro que sabem. Será que eles não sabem que essas pessoas estão gastando todos os neurônios possíveis para chegar numa conclusão? Sabem. E o que eles estão fazendo que não descobrem? Não descobrem porque ainda não é possível. Ou eles estão atuando em áreas que não são adequadas, ou eles estão distraídos para fatores que eles deveriam ter pensado antes de começar. Querendo simplificar, às vezes para ficar rico, às vezes para ficar famoso, às vezes para ter uma patente disso e daquilo e poder depois fazer o seu pé de meia, muito mais do que ter a vontade de ajudar a humanidade. Mesmo que existam cientistas de boa intenção nesta área. Agora, a ação do mundo invisível, ela é eficiente quando há capacidade do encarnado e quando há autorização superior por ter chegado o momento disso acontecer. E esta capacidade do encarnado não é só ter ido na escola. Porque existem infinitas pessoas capacitadas por terem feito faculdades, terem feito mestrados, doutorados, PhDs, e que não descobrem. É preciso, como o Waldiner lembrou, que aqueles seres que estejam buscando isso há muito tempo, que já tenham se preparado, já tenham errado bastante, já tenham vivido em experiências de outras vidas, já tenham durante a vida espiritual pesquisado isto, quando chegam aqui, vêm com esta tarefa de continuar a pesquisa e de desbravar essas áreas que ele já começou a desbravar antes. Então, não se imagina que estas criaturas com estes gênios foram fruto da faculdade que eles fizeram. A normal inteligência, ela se esmera nesses cursos. Mas a genialidade não se consegue aí.